Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias estou aqui para trazer um devocional importante e especial para você. Esse devocional de hoje, ele realmente é muito importante, porque eu fiz ele com muito carinho, me baseando em muitas coisas que eu tenho ouvido, queridos, constantemente. Por isso, esse devocional de hoje, eu coloquei nele o nome, o título, O título de Mentiras do Diabo. Eu quero listar, são muitas as mentiras, a gente sabe disso, mas eu listei 5 piores mentiras que têm desviado muitos cristãos e tem afastado muitos cristãos da presença do Senhor. Então eu quero que você fique comigo, porque são 5 mentiras que com certeza já falaram para você, já chegou no seu ouvido, já veio no seu pensamento e que você não, muitas vezes, nem desconfiou que isso vinha direto lá do inferno para poder atrapalhar a tua vida. Afinal de contas, queridos, eu separei também aqui alguns objetivos dessas mentiras que são lançadas contra a vida dos cristãos. Por exemplo, as mentiras que o diabo conta normalmente vai ter como objetivo, primeiro, desanimar. Essa é uma das mais graves. Entristecer, paralisar, fazer com que você não rompa em alguma área da sua vida. Sentir medo, se sentir indigno, se sentir incapaz e até mesmo gerar uma autocondenação. Então eu quero que você venha comigo e você venha meditar nessas 5 mentiras que o diabo tem contado muitas vezes para filhos, para netos, para você homem, você mulher, você marido, você esposa, e que você tem que saber a verdade com base bíblica. O que Deus pensa, o que a Bíblia diz, como eu posso vencer, tá bom? E antes de eu iniciar, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe e ajude nosso canal a poder crescer e alcançar mais e mais pessoas. Amém? Então vamos lá. Eu quero primeiramente trazer um texto base, que é o texto de João, capítulo 8, verso 44. Vou colocar na tela para vocês aqui, e vocês vão poder ver na tela. Diz assim: vocês são do diabo, pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Amém? Então, queridos, esse é o nosso principal texto básico para dizer: primeira coisa, Satanás, o diabo, o acusador, ele é o pai da mentira. Então, se o que ele falar para você é mentira, não caia na cilada dele. Mas eu quero trazer, eu vou colocar para você na tela aí, qual é a primeira mentira que o inimigo coloca na vida, de muitos jovens, adultos, marido, esposa, na vida de todo cristão. Olha só. Primeira mentira dele é: você ainda se sente atraído pelo mundo e pelos seus desejos. Então, obviamente, você não é um verdadeiro discípulo. Amados, essa tem sido uma das maiores mentiras que Satanás tem gerado na mente do ser humano e na mente dos cristãos.
Satanás, ele simplesmente vai lá, coloca essa mentira na mente da pessoa e a pessoa fala assim, então eu não sou verdadeiro discípulo. Já que eu não sou verdadeiro discípulo, então deixa eu me afastar, deixa eu fazer o que eu quero. E ali a pessoa se afasta de Deus, ali a pessoa simplesmente ela desanima de viver uma vida em santidade com Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia praticamente ela nos diz. No livro de Romanos, capítulo 7, verso 18, amados, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma condição muito clara. O próprio apóstolo Paulo nos diz. Olha só o que ele diz para nós aqui no verso 18 do capítulo 7 de Romanos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Ou seja, queridos, o que nós temos que entender, tentação não é pecado. Enquanto você estiver nesse corpo, você vai ter tentação e você vai ter desejos. Mas eu ter desejo de ter tentações é diferente de eu cometer pecado. Ok? É diferente. Então, como que eu luto com relação a isso? Primeira coisa, como que eu luto para vencer essas ideias, essa ideia mentirosa de Satanás? Primeiro, queridos, 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de todo tipo de mal. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Afaste-se de todo tipo de mal. Ok? Segundo conselho que eu vou dar para você em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. E outro conselho bíblico que o próprio Jesus nos deu, antes da sua morte, junto com seus discípulos, ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ou seja, tentação não é pecado, mas vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ok, queridos? Essa é a primeira mentira que o inimigo, o diabo, vai tentar colocar na sua mente, falando para você que você não é um verdadeiro discípulo. Pelo contrário, você é um verdadeiro discípulo. Você continua sendo humano, você continua tendo tentação e você ainda continua olhando para as coisas do mundo. É natural do ser humano. Mas eu rejeito as coisas do mundo para agradar ao Senhor. Amém? A segunda mentira que Satanás coloca na mente, lança na mente do ser humano, é essa aqui, ó. Você é muito fraco. Você não é forte o suficiente para vencer o pecado. Queridos, esse aqui, com certeza, a grande maioria de nós já sentiu isso na nossa vida, na nossa mente, ou alguém veio falar isso para nós. Então, qual é a primeira dica que eu dou, conselho para você enfrentar essa mentira? Uma coisa que é importante, que Satanás fala que você não é forte. E você tem que concordar com ele. É verdade. Eu não sou forte. Nunca se ache forte, queridos. Nunca se ache acima da cocada preta. Nunca. Por quê? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Olha o que diz 1 Coríntios, apóstolo Paulo novamente diz: assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, primeira coisa, eu não tenho que me achar forte, porque eu não sou forte. Primeira coisa é essa. A minha confiança não está na minha própria sabedoria, na minha própria força,
Eu não sou autossuficiente no mundo espiritual. Eu não sou autossuficiente. Eu dependo plenamente de Deus. Eu dependo completamente do Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o que o próprio Deus diz. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você viu por que você não pode se achar forte? Quando o inimigo, muitas vezes, ele vier com essa mentalidade, essa ideia, você é muito fraco, você não é forte o suficiente para vencer o pecado, você vai concordar com ele e falar assim: é verdade, eu não sou forte. Porque é nas minhas fraquezas que Deus vem e derrama da sua graça, e daí sim eu sou forte. Perceba, queridos, a palavra de Deus é a sua maior arma para você poder vencer as mentiras do diabo. Tem pessoas que recebem esse dardo inflamado, ou recebe essa palavra de alguém: você é muito fraco, você não é forte o suficiente, ninguém é forte o suficiente para vencer o pecado. Ah, é verdade mesmo, então vamos pecar, vamos beber, vamos fumar e vamos fazer acontecer. Ok? Então, guarde esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Mas vamos ver a terceira mentira. A terceira mentira que esse ser demoníaco chamado Satanás, o diabo, ele traz na mente do ser humano. E esse aqui, queridos, também é muito sério, a gente ouve constantemente. Olha só. Você caiu de novo. Não há esperança para você. Você já ouviu isso? Ou já sentiu isso? Quando muitas vezes você lutou contra o pecado, você caiu, vem aquela autoacusação em você, dentro de você, como se algo dentro de você estivesse te autoacusando e falando: não tem esperança mais para você, já era, acabou. Você não aguenta, você não suporta. Toda vez que você vê o pecado, você cai. Cada vez que você é tentado, você cai. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Primeiro texto que eu quero trazer para você, Provérbios 24, 16, que diz assim para nós, para o nosso fortalecimento: pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar, mas os ímpios tropeçarão no mal. Querido, você percebeu que a Bíblia fala que o justo, mesmo que o justo caia 7 vezes, ele voltará a se levantar? O justo é aquele, queridos, que quer seguir Jesus, sabe da sua imperfeição, mas que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que sabe que Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados quando eu me arrependo verdadeiramente. Esse é o justo que muitas vezes pode acontecer de cair e ele vai levantar. Mas o ímpio, não. O ímpio ele vai permanecer no pecado e ele vai rolar na lama como um porco, porque o pecado agrada a ele. Mas vamos lá. Tem mais um texto aqui que eu gosto bastante, que é o Salmo 145, 14. Que o próprio Deus, o salmista escreve, né? Se referindo a Deus. Olha só que importante. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão abatidos. Quem que Deus ampara? Os caídos, os que estão abatidos. Deus sabe, querido, que temos a carne fraca. Raciocina comigo. Jesus, antes da sua morte, ele já diz claramente para Pedro: Pedro,
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro diz para ele, mesmo que eu tenha que morrer, eu jamais te negarei. E ele negou. Ele caiu? Caiu. Se levantou? Se levantou. Quem que levantou ele? O próprio Jesus, queridos. O próprio Jesus. Você me ama, Pedro? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes foi negado, Jesus veio, levanta o abatido, levanta o caído, restaura ele e ele se torna o apóstolo Pedro. Então é mais uma mentira que o diabo ele lança contra a vida do ser humano quando ele diz que não há mais esperança para você. Não existia mais esperança para Pedro? Claro que existiu. Deus veio levantar o caído, e quantas vezes você cair, levante-se. Levante-se, em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos para a quarta mentira que o diabo tem contado muito, queridos, por aí. É para aquelas pessoas que pensam, que querem trabalhar na igreja, querem fazer algo na igreja, querem pregar, querem orar, querem interceder. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás conta para um cristão que deseja, que sente um fogo queimar no seu peito por um chamado. O inimigo vem, o diabo vem e fala assim, você não tem um chamado. Você não tem um chamado. E muitas vezes vai vir pela boca de outras pessoas. Muitas vezes vai vir pela boca de próprios irmãos. E daí? O que você vai fazer? Você vai chorar? É verdade, eu não tenho um chamado. Deixa eu te dar uma dica clara. Deus te escolheu, não foi o capeta. Não foi o diabo que te escolheu. Foi Deus que te escolheu, queridos. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 27. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 27, diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre de nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Nunca esqueça disso. Porque Deus ele vai usar os improváveis para confundir os sábios e poderosos desse mundo. Mas receba esse consolo também aí na sua vida. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Que diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém, queridos? Então, você é um escolhido, você tem um chamado, e Deus vai te usar para confundir sábios e poderosos deste mundo. Você tem um chamado, ok? Então, Satanás é mentiroso quando ele diz que você não tem chamado nenhum. Quando ele falar para você, quando alguém vier falar para você que você não tem chamado, saiba que Satanás só está tentando abafar porque ele sabe o estrago que você vai fazer no mundo espiritual, no inferno, resgatando vidas para Deus. Amém? Mas vamos para a última mentira que o diabo tem contado. E essa aqui, queridos, eu deixei especialmente para o final. Por quê? Olha só. Deus já te rejeitou
por causa do teu passado. Queridos, a palavra diabo significa acusador. E ele usa muito do que você viveu anteriormente, antes da sua conversão, para te acusar. Tentando fazer você se sentir indigno, tentando fazer você ter uma autocondenação, fazendo você com que você não se sinta perdoado. Então eu quero trazer para você aqui textos que traz a verdade da palavra de Deus para a tua vida. Primeira coisa que eu quero trazer para você aqui. No livro de Atos, capítulo 17, verso 30, diz: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ou seja, quando você vivia no mundo, talvez você não soubesse que tudo aquilo que você vivia era pecado. Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância, que você não tinha conhecimento. Mas isso não significa que Deus não vai levar em consideração que você se arrependa e que volte para os caminhos do Senhor. Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância, mas Ele chama você para viver um verdadeiro arrependimento e uma vida nova em Cristo. Mas além disso, também nós temos alguém que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E para que nós possamos encerrar nessa quinta mentira que Satanás conta, nada mais para encerrarmos do que o Salmo 51, 17, onde o próprio Davi, que cometeu um pecado grave, quando ele se arrependeu, ele diz lá: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não te rejeitou, queridos. Deus não te rejeita. Deus não te despreza. Quando você tem um coração contrito, quebrantado, arrependido, que confessa pecados, queridos, Deus não rejeita. E toda vez que esse imundo, esse demônio, chamado Satanás, o diabo, ele vier com essas mentiras contra a tua vida, saiba que você tem palavras bíblicas que dizem a verdade, a sua verdadeira identidade em Deus, a sua verdadeira característica que Deus olha para você. Deus, ele olha para você não é com um olhar julgador. Muito pelo contrário, queridos. Muito pelo contrário. Olha o que diz, e você pode usar esse texto, marque esse texto, guarda ele toda vez que você se sentir incomodado com as mentiras do diabo. Você vai usar esse texto para você meditar e se fortalecer. Jeremias 29, verso 11 e 14 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de lhe causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. São palavras que fazem você meditar e saber o que Deus pensa a teu respeito. Porque quando Satanás ele vem com uma mentira contra você, ele faz muitas vezes você esquecer quem você é e faz você esquecer o que Deus pensa sobre você. E para que nós possamos pensar um pouco mais, eu quero finalizar com um texto de Filipenses 1:6, que diz assim: estou convencido
de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Saiba o que Deus pensa a teu respeito. Saiba que a boa obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Ele vai continuar fazendo até a volta de Cristo. Você é especial para Deus. Não deixe que as mentiras do diabo venham enganar você e te afastar da presença de Deus. Amém? Quero orar por você e, claro, dizer para você que você pode estar compartilhando essa mensagem com quantas pessoas Satanás tem enganado, queridos. Quantas pessoas Satanás tem enganado com mentiras como essas e que precisam ouvir essa mensagem. Então eu peço a você, gentilmente, compartilha, curta, comente, se inscreva em nosso canal. Todos os dias nós temos uma mensagem especial, um devocional especial para você. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor vem descortinar as mentiras do diabo, Pai, trazendo as verdades do Senhor a nosso respeito. Os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, o amor, carinho, fidelidade e justiça que o Senhor tem para com a nossa vida. Pai, nesse dia nós consagramos ao Senhor nosso dia, nossa casa, nossa família, nossos filhos, e colocamos diante do Senhor, pedindo a bênção, a graça e a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. E que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.